Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou brasileiro e alemão e vivo aqui na Alemanha, e na minha conta eu conto histórias sobre a vida entre duas culturas e também a minha vida na Alemanha. E hoje eu quero falar justamente sobre esse tema, como exatamente é crescer entre duas culturas. E é um tema bem interessante e eu já fiz um vídeo sobre isso no TikTok e também no Instagram, mas eu queria fazer um vídeo aqui também para explicar mais em detalhe os lados positivos, ou seja, os benefícios, por exemplo, que existem quando você cresce em duas culturas, ou seja, quando você tem dupla nacionalidade, mas eu quero também falar sobre os pontos negativos, ou seja, os desafios que existem, por exemplo, que ninguém imaginaria, que também existem muitos pontos negativos de ter uma dupla nacionalidade. Então agora eu vou explicar tudinho para vocês. E, bem, então se você se interessa para esse tema, por exemplo, ou você é pai de um filho que tem dupla nacionalidade, também deve ser muito interessante para você olhar esse vídeo. E se você mesmo tem uma dupla nacionalidade, escreve aí depois se você concorda com os pontos que eu falei. E, bem, em geral, eu diria que ter dupla nacionalidade pode ser descrito como uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, já que existem inúmeros benefícios. Realmente é uma benção de ter uma dupla nacionalidade, mas ao mesmo tempo também existem muitos desafios ou também um peso emocional que ninguém imaginaria se não cresceu assim. E então, bem, bora lá comigo. Começando com os pontos positivos. Bem, obviamente, ter dupla nacionalidade abre um monte de portas, mas realmente um monte de portas e muitas oportunidades. Eu, sendo brasileiro e alemão, por exemplo, tenho o direito de mudar simplesmente em países sem vistos, sem muita burocracia, porque eu sou cidadão de duas nações. E no meu caso, não é apenas entre o Brasil e a Alemanha, mas por causa do meu passaporte alemão, eu consigo mudar livremente entre a União Europeia inteira, que é um grande benefício. Eu sou muito grato por isso. É, sim. E também no Brasil, claro, eu posso mudar no Brasil, mas também os estados do Mercosul, por exemplo, também são mais acessíveis, já que eu tenho um passaporte alemão. Então, esse claramente é um benefício e uma benção enorme de ter dupla nacionalidade, já que abre um montão de portas e um montão de possibilidades para o futuro, seja onde eu quero ir no futuro. Eu não sei ainda exatamente, mas, bem, eu sempre tenho as portas abertas, assim. Outro ponto positivo, por exemplo, que você deve ter notado agora é crescer bilíngue. Por exemplo, nem todas as pessoas que têm dupla nacionalidade crescem bilíngue, porque de fato é uma decisão dos pais, né? Mas eu acredito que a maioria dos pais que são um casal intercultural e têm filhos que eles ainda assim ensinam a língua materna para os filhos. E se você é pai de um casal intercultural, ou seja, você tem filho com dupla nacionalidade, que tem duplas culturas, por favor, eh, não faça o erro de não ensinar sua língua materna para os seus filhos, porque é o melhor presente que você pode dar para os seus filhos e é uma benção enorme, já que, bem, porque claramente falar um idioma abre a chave para uma cultura, né? Mas não apenas esse aspecto cultural, mas também tem muitos benefícios de crescer bilíngue. Você tem mais facilidade de aprender idiomas e também ajuda muito com a
evolução dos filhos, falando agora de uma perspectiva biológica, tem muitos benefícios para o cérebro de criança bilíngue. Sim, então crescer bilíngue também, com certeza, é um dos pontos mais positivos de crescer entre duas culturas e é um presente que você deve dar para os seus filhos também. É simplesmente a minha opinião. Além disso, é importante dizer que cada idioma que você fala carrega uma outra parte da sua identidade e da sua cultura, né? Porque, de fato, quem não fala uma língua não tem esse acesso a uma cultura. Então, crescer bilíngue abre muitas oportunidades, muitas portas no futuro. E então creio que crescer bilíngue também é um dos pontos mais positivos que existe se você cresce entre duas culturas e com uma dupla nacionalidade. Outro ponto positivo que é meio difícil de explicar é a mentalidade das pessoas mistas, ou seja, das pessoas que cresceram entre duas culturas, porque de fato você cresce com uma visão muito diferente do mundo. Bem, no meu caso, por exemplo, crescer entre duas culturas, por exemplo, significa que você tem diretamente mais entendimento cultural, você não cresce com a sensação de que existe apenas uma forma certa de viver, porque para você, basicamente, é naturalmente que existem várias formas de viver, várias perspectivas sobre o que é certo e o que é errado, e que o mundo não é preto e branco. Então, eu acho que crescer entre duas culturas realmente abre muito a mente e expande muito o horizonte de quem cresce assim. Mas também o entendimento cultural e a empatia também que você carrega quando você cresce com duas culturas, porque eh, bem, desde a infância, basicamente, você entende que existem essas diferenças e você também entende de respeitar muito outras pessoas, outras opiniões, mesmo que não sejam as suas. Então, você tem mais esse entendimento de empatia, eu diria assim. Bem, claro que todas as coisas que eu estou falando, eu só posso dizer sobre a minha experiência, né? Outras pessoas terão outras experiências, seja que depende muito da nacionalidade, eu não sei. Mas aqui na minha conta eu só consigo falar sobre a minha eh, própria experiência de crescer entre duas culturas. Ou seja, nada que eu estou falando nesse vídeo é absoluto, é a minha experiência e outras pessoas terão outras experiências e outras opiniões sobre isso. Mas, bem, esses 4 pontos mencionados, para mim, são os mais significativos do lado positivo de crescer entre duas culturas. E, bem, agora eu queria falar sobre os lados negativos, porque, na verdade, existem muitos. É, algumas pessoas, eu acho, por exemplo, se você não cresce assim, você não imagina que tem tantos lados negativos também de crescer entre duas culturas, porque por fora parece tudo maravilhoso, os privilégios de poder se mudar, o privilégio de crescer bilíngue e o entendimento cultural, mas também existem muitos pontos que nunca são falados ou raramente aparecem nas conversas. Então, um ponto, por exemplo, começando com o mais óbvio, eu acho que você tem que fazer a burocracia de 2 países, porque, bem, ter 2 nacionalidades não te permite escolher qual burocracia você vai fazer, você tem que fazer dos 2 países. Então, eu, por exemplo, o alistamento militar, eu tive que fazer tanto para a Alemanha e para o Brasil.
e basicamente todos os documentos, os formulários, tudo você tem que fazer 2 vezes, ou seja, quando você tem mais nacionalidades, você tem que fazer por cada país. E isso se torna realmente muito cansativo e pode demorar muito, realmente. Então, eu creio que esse é um ponto mais negativo, que a burocracia enorme. Outra coisa que às vezes me incomoda, bem, agora eu já aceitei mais, mas uma coisa que pode doer muito é quando você tem um sotaque em uma das suas línguas maternas. Como você pode escutar, por exemplo, o meu português deve ter um sotaque meio alemão, e eu sei disso. Eu já tentei melhorar, mas como que eu cresci aqui na Alemanha, de fato eu carrego um acento. E, bem, às vezes dói muito, porque quando eu estou no Brasil, por exemplo, as pessoas me dizem que eu sou gringo por causa do meu sotaque, sendo que não é verdade, porque eu sou latino também. Mas, enfim, eu acho que você entendeu que isso carrega muita dor e um luto cultural silencioso que raramente alguém explica ou se atreve a dizer, eu não sei porquê, mas de fato, ao longo do tempo a gente aprende a lidar com isso, mas eu acho que a gente nunca realmente aceita que a gente tem um sotaque só pelo fato que a gente não cresceu no nosso país e cresceu no exterior. Então, é um fato que de fato pode machucar muito, mas enfim. Além disso, existe também a sensação de estar deslocado basicamente sempre e em todo lugar. Porque no Brasil, por exemplo, eu sou alemão demais, e aqui na Alemanha eu sou brasileiro demais. Então, você sempre sente que não pertence completamente a um lugar, e eu acho que é uma sensação muito difícil de carregar, porque de fato você não sabe certo onde é seu lugar. E, bem, eu pensei que depois de um tempo eu descobriria, mas eu acho que completamente você nunca vai pertencer a um lugar, porque você vive uma vida meio dividida entre 2 mundos, entre 2 culturas, e é basicamente isso. Eh, Agora, por exemplo, eu entendi que eu não pertenço completamente a nenhum lugar, e eu sou grande o suficiente agora para saber isso. Os 2 países são as minhas casas, mas eu acho que sempre existirá um pouquinho da sensação de se sentir deslocado ou não pertencente 100%. Continuando com esse luto cultural silencioso, eu acho que é meio difícil aceitar também que você sempre vive na saudade. Basicamente, você sente saudade do que você nunca viveu até, porque você tem que imaginar, você não pode crescer em 2 países ao mesmo tempo, ou você está em um país, ou você está no outro, e basicamente você perde referências culturais da infância, e você de fato percebe isso quando você volta para o outro país, você percebe, eu não cresci exatamente como as pessoas daqui, e eu não sei de algumas coisas, algumas gírias que elas estão falando. E você basicamente sente sempre a saudade do lugar em que você não viveu, das experiências que você perdeu, e é uma dor basicamente que cresce com cada viagem, cada vez que você visita a sua família e o seu país, a sua casa. Então, isso basicamente cria uma crise de identidade eterna, porque você nunca se sente completo, você se sente alemão demais, no meu caso, né? Eu me sinto alemão demais para ser brasileiro completo, mas eu também não consigo ser alemão completo, porque eu sou brasileiro demais. Bem,
Outro ponto negativo é claramente o cansaço de explicar sua identidade. E esse ponto é mais relacionado com as pessoas que de fato não cresceram assim, que não têm ideia como se sente crescer entre duas culturas, como que realmente é. E basicamente a gente escuta sempre as mesmas perguntas. Ah, mas de onde você é realmente? Ou qual você se sente mais? E de qual país você gosta mais? É basicamente sempre a mesma pergunta. Também perguntas como: "Mas onde você nasceu?". "Ah, então você é só isso, né?". Ou também essa frase: "Você é metade disso e metade daquilo", né. No meu caso, você é metade brasileiro e metade alemão. Mas assim não funciona, porque de fato a identidade não precisa ser justificada, você simplesmente é ambos, você cresceu em ambos e você não precisa justificar ou explicar a sua identidade. E, de fato, crescendo, isso cansa muito de responder sempre as mesmas perguntas, e ainda mais se você já tem uma crise de identidade, pode dificultar mais ainda, basicamente, de precisar justificar a sua identidade, sabe? Também em relação com isso que eu mencionei agora, que muitas pessoas assumem que se você cresce com duas culturas, então a identidade é metade e metade. Só que, de fato, é uma coisa que é muito controverso, porque de fato tem gente que não tem problema, ou que pelo menos já se acostumou de escutar isso, que você é metade de uma nacionalidade e metade de outra nacionalidade, mas para algumas pessoas pode gerar ou aumentar ainda mais a crise de identidade. Bem, deixa me explicar, porque de fato tem pessoas que não são exatamente metade de uma cultura e se sentem culturalmente mais puxados para uma das culturas do que a outra, o que depende muito do contexto, de onde você cresceu. Disso, muitas vezes a gente sente a pressão de representar completamente um país, porque de fato as pessoas ainda vivem muito no preto e branco e sim, existem muitos estereotipos, como se uma pessoa representasse um país inteiro, só que de fato no contexto de uma pessoa que cresceu entre duas culturas, às vezes ela não corresponde aos estereotipos, porque de fato ela carrega duas culturas na sua identidade e não consegue representar completamente a um país. Só que muitas vezes a gente carrega essa pressão de ter que representar o país inteiro ou até os dois dos nossos países e as nossas nacionalidades. E também existe essa questão de que eu mencionei aquela hora que muitas pessoas assumem que se você cresce entre duas culturas, se você tem duas nacionalidades, então a sua identidade é metade e metade também. Só que a identidade não funciona assim, porque tem gente que puxa muito mais por um lado culturalmente do que pela outra nacionalidade. Isso é algo bem normal, depende muito do contexto em que a pessoa cresceu e não existe um errado, um certo nisso, e você não tem que se sentir exatamente metade, metade. De fato, muitas pessoas se identificam com isso, mas também existe contextos em que a pessoa não se sente metade, metade, ou se sente mais puxado culturalmente por uma das nacionalidades que ela tem. E, bem, isso também é porque a identidade não é dividida, mas vivida. E eu acho muito difícil de resumir uma identidade em números. Por exemplo, dizer, ah, eu sou 50% alemão e 50% brasileiro. O que isso quer dizer? Tipo, eu acho que não dá realmente para resumir uma identidade em números e eu acho que é uma visão
muito fechada também, porque de fato no fim do dia você é os dois. Você é os dois e você não é apenas metade, metade. Também essa sensação de ser metade de alguma coisa enforça ainda mais a crise de identidade, porque metade também simboliza que você não é completo de uma coisa. Tipo, se eu digo eu sou metade alemão, quer dizer que eu não sou alemão completo. Ou se eu digo que eu sou metade brasileiro, também pode significar que eu não sou brasileiro completo. Só que ter outra nacionalidade não te torna menos de uma. Porque, de fato, eu sou brasileiro e alemão, e eu sou os dois. E eu não sou menos brasileiro porque eu sou alemão. Eu não sou menos alemão porque eu sou brasileiro. De fato, agora eu sei isso, mas custou muito tempo para entender isso, que você não pode resumir uma identidade com números ou porcentagens. E no final também uma coisa que eu acho muito complicado é uma simples pergunta. Quando as pessoas perguntam de onde você é, porque de fato é uma pergunta muito complicada para nós, porque a gente não sabe muito como responder. E eu acho que essa questão nem existe se você tem apenas uma nacionalidade ou cresceu em apenas um contexto cultural, porque você basicamente diz o lugar em que você cresceu ou nasceu. Só que em nosso contexto, no contexto de pessoas que têm mais de uma nacionalidade e cresceram entre duas culturas, é meio complicado, porque a gente não sabe o que responder, se a gente deve responder as nacionalidades, o lugar onde moramos, o lugar onde nascemos, ou também as origens, a etnia. É muito complicado e sempre fico pensando muito do contexto em que eu vou responder essa pergunta, porque às vezes eu digo apenas uma nacionalidade, ou outras vezes eu também digo as duas que eu tenho. Bem, mas é uma pergunta que nunca é fácil de responder. Bem, e essa basicamente foi a minha experiência de ter duas culturas e duas nacionalidades. E se vocês também têm dupla nacionalidade, se vocês cresceram no mesmo contexto cultural, comentam aí se vocês se identificam com esses pontos que eu disse, ou se a sua experiência foi muito diferente que a minha, porque eu acho muito interessante de escutar outras experiências, outras perspectivas sobre esse tema também. E se você apenas assistiu esse vídeo porque você achou o contexto interessante ou porque você é pai de um filho com dupla nacionalidade, eu espero muito que você gostou desse vídeo e também aprendeu sobre novas perspectivas nesse assunto. E é basicamente isso, porque, na minha opinião, se resume da forma mais efetiva de dizer que ter duas nacionalidades é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, já que existem muitos benefícios que eu tinha mencionado, por exemplo, o contexto das oportunidades e da liberdade de mudar entre países, crescer bilíngue, uma visão do mundo diferente, mas também existem muitos desafios e pontos críticos relacionadas com a sua identidade, por exemplo, a crise de identidade, a saudade eterna e a sensação de se sentir deslocado, que não é fácil, muitas pessoas subestimam esse assunto, mas de fato é o que a pessoa vive o dia a dia e vive todos os dias. E no fim você não é metade de metade, você é ambos, você é duas culturas e é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.